Oi, gente. Aqui é mais uma aula de biologia. Esse assunto é bem facilzinho, tá? Bem curtinho. Normalmente a gente só vê nos livros, nem vê muita videoaula sobre ele. Então eu trouxe aqui para vocês um assunto que fala sobre método científico, que é a base para toda uma investigação científica, tá? Para a gente saber o que é uma teoria, elaborar hipóteses. Então, essa aula é mais para mostrar as etapas do método científico e explicar a vocês o que seria isso, tá? Bom, o método científico é um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento durante a investigação científica. É pelas etapas seguidas que vai se criar um padrão no desenvolvimento para uma determinada pesquisa. Aí o pesquisador vai formular a partir daí uma teoria, a hipótese sobre o que está sendo observado, ok? Então, um cientista famoso que a gente conhece bastante, que foi a base começou a utilizar esse método científico, foi Charles Darwin. Então, ele está entre os mais notórios exemplos da aplicação desse método científico. Então, suas observações, suas pesquisas, permitiu o aperfeiçoamento do conhecimento sobre o mecanismo evolutivo e o conhecimento sobre a teoria darwinista, tá? Então, quais são as etapas do método científico? O método científico ele vai seguir umas etapas, tá? Não é obrigado todo cientista, todo pesquisador seguir a regra assim, todas essas etapas, vai depender da pesquisa, tá? Mas o conceito geral, as etapas gerais desse método científico se baseia nessas etapas que eu estou mostrando a vocês hoje, tá bom? Então, a primeira etapa é a observação. Então, primeiro a gente vai observar o fato, o que está acontecendo, certo? Então, algum fenômeno que está acontecendo, por exemplo, por que uma fruta está apodrecendo? É porque a gente está observando lá que está tendo um surto de alguma doença, por exemplo. O que será que provocou aquilo ali? Apareceu uma infestação de algum tipo de mosquito ou de gafanhoto em alguma plantação. Então, isso seria o fato, tá? O fenômeno a ser observado. Então, a primeira etapa seria a observação. Então, o conhecimento científico ele vai iniciar com a coleta de informações. Vai se observar, vai anotar tudo o que está acontecendo sobre aquele fenômeno. Então, a gente pode dividir isso aí em duas formas. Observação qualitativa, que é quando as informações obtidas não vão incluir dados numéricos, certo? Só são observações de como é que está aquela situação ali. E a observação quantitativa, que quando a gente vai utilizar dados, tipo quando a gente vai utilizar dados de infecção, por exemplo, quantas pessoas se contaminaram com aquela determinada situação, aquela determinada comida ali. Por que isso aconteceu? Então, isso seria um fato, tá? A ser observado. Então, primeiro é a observação. Digamos que tem numa determinada festa, várias pessoas se contaminaram ali, tiveram alguns efeitos, tiveram diarreia, passaram mal, ânsia de vômito. Isso seria o que a gente observou. Aí seria observação qualitativa. Aí se a gente for colocar isso em números, quantas pessoas ocorreu isso naquela festa, quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas tiveram esses mesmos sintomas, seria quantitativa. Então a primeira etapa é a observação, ok? A segunda etapa seria a elaboração do problema, a hipótese. Por que será que aquilo aconteceu? Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Nessa etapa, o cientista, o pesquisador, vai elaborar perguntas sobre por que aquilo está acontecendo, tá? Por que aquele fenômeno aconteceu? Então, quais seriam essas perguntas? Elas podem ser, por que o fenômeno ocorre? Como isso ocorre? Por que isso ocorreu? Quais são os fatores que originou isso aí, esse fenômeno? Qual é a
composição desse material? Que substâncias formam esse material? Qual é a importância desse material? Então, voltando para aquele exemplo lá que a gente falou da festa, a gente pode perguntar, por que isso aconteceu? Qual foi o tipo de comida? Será que os ingredientes estavam dentro do prazo de validade? Será que alguém que manipulou o alimento estava doente, com alguma infecção, que podia ter contaminado o alimento? Então, isso tudo são hipóteses, tá? As perguntas, é a nossa segunda etapa. A terceira etapa são a elaboração. Depois da elaboração das perguntas, a gente faz as hipóteses, tá certo? Então, nessa terceira etapa, é que o pesquisador vai responder aquelas perguntas que ele fez, tá? Então, essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre os materiais, os fenômenos que aconteceu. E a elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que vai fazer o experimento, tá? Que pode confirmar ou não essa hipótese. Então, lá na primeira a gente vai observar, na segunda a gente vai começar a fazer as nossas perguntas e na terceira a gente vai elaborar as nossas respostas, nossas hipóteses. Isso aí pode dar certo ou não. A gente vai comprovar numa próxima etapa. A próxima etapa é experimentação. Nessa etapa, a gente vai tentar confirmar ou não aquelas nossas hipóteses, tá? Então, nessa etapa, os experimentos e pesquisas bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas. Então, o objetivo vai ser encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados, certo? Então, cada cientista ele vai desenvolver essa etapa de acordo com os conhecimentos que ele possui, as práticas que são necessárias. Digamos, um alimento que a gente cozinhou em casa, certo? Aí a gente comeu tudinho em casa e ficou bem. Aí resolveu guardar. Aí no outro dia esse alimento, quando alguém foi comer, esse alimento estava um pouco azedo, a pessoa terminou passando mal. Então qual seria a hipótese disso aí, né? Seria porque eu deixei exposto, porque eu contaminei de alguma forma, né? Aí eu vou elaborar meu experimento. Então eu vou colocar o alimento, ele condicionado da forma correta e condicionado da forma que eu achei que tinha contaminado. Por exemplo, eu contaminei ele com a minha mão, né? Eu manipulei ele de forma errada. Então vai ser esse experimento. Se o alimento condicionado da forma correta, mesmo assim estiver contaminado, digamos que a minha hipótese foi errada, então pode ser outra coisa. Então isso é só exemplos, tá? Todo cientista, ou pesquisador, ele vai elaborar, fazer observação, elaborar suas hipóteses, suas perguntas, para depois testar na experimentação. A partir da experimentação é que ele vai ver se aquilo ali que ele achou, a hipótese dele era verdadeira ou não. A análise dos resultados é a nossa quinta etapa. Então, após essa fase de experimentação, o pesquisador ele vai analisar cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados, se estão de acordo com as explicações. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Então, se aquilo não for comprovado, ele pode fazer novas hipóteses e testar novamente, certo? Se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a próxima etapa, que é a de conclusão. Na conclusão, é a etapa que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados vão responder ao questionamento dele levantado. E vai permitir que ele faça afirmações acerca desse fenômeno, tá certo? Para ele poder elaborar já suas explicações.
Então, todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico, elas vão ser chamadas de teorias, tá? Tudo que ele for confirmado vai ser chamado de teoria. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, aí a gente chama de lei. Então, daí vem a explicação para teoria, lei e princípio. Teoria vai explicar a observação feita e permitir previsões a partir de um modelo criado, tá? Por exemplo, a teoria de Darwin sobre a evolução. Darwin, ele fez as suas observações, ele fez as suas hipóteses e fez lá, tentou explicar, certo? Então, ele criou sua teoria do evolucionismo. A lei vai relacionar matematicamente as grandezas através dos experimentos com dados numéricos. E o princípio vai generalizar, tá? Essas regularidades. Se ocorreu tudo correto, quando o experimento é testado várias vezes. Ok? Então, essas são as etapas do método científico. Um resumidozinho, tá bom? Observação, pergunta, hipótese, experimento, análise e conclusão. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que seria um método científico, as etapas que eu tentei explicar aqui, tá? E quem tiver interesse em um dia em praticar pesquisa, praticar ciência em dia, vocês podem seguir essas etapas, né? Se ver observando essas etapas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só contar comigo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.